Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Preparados para a aula de hoje? Como vocês podem perceber, a gente vai falar sobre crase, tá? A gente vai iniciar esse assunto, vou explicar o que é a crase e a gente vai ver algumas regrinhas, tá bom? Onde que a gente usa, de que modo que a gente usa. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente vai precisar aqui quando a gente vai falar sobre esse assunto? Olha lá. Vamos iniciar esse assunto relembrando dois conceitos que serão fundamentais para o nosso entendimento. Então, é assim, a gente vai precisar relembrar algumas coisas que vocês viram nos anos anteriores, tá? Ó, observem as frases abaixo. Nós temos lá, a aluna estudou muito. Tá? A gente vai começar trabalhando com frases bem simples assim. A aluna estudou muito. Vocês podem perceber que nós temos esse a aí em destaque. A outra frase que nós temos é: o professor ofereceu ajuda a ela. Também temos um outro a em destaque. E aí, qual que é a diferença entre o primeiro a e o segundo a? Será que eles têm a mesma função na frase? Vamos dar uma olhada? Olha só. A aluna estudou muito. A gente percebe que esse a, ele está vindo antes de um substantivo, que no caso aqui é aluna, tá? Então vamos pensar. O a, né, aquela palavrinha que acompanha o substantivo, que vem antes, como é que a gente chama? Quem é que vai lembrar? Artigo. Aí vocês vão pensar lá no sexto ano, quando vocês viram artigos, tá? O, a, os e as. Esse outro a aqui, será que é artigo também? Ela é um substantivo? Não, né? Esse daqui, nós vamos ter uma preposição. Nossa, mas como é que eu vou saber diferenciar quando a é artigo, quando a é preposição? Vamos ver o que é o artigo? Olha lá. Artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, singular ou plural, e o seu gênero, masculino ou feminino. E aí, o que a gente vai ter como artigo? O, a, os e as, né? O e a, singular. Os e as, no plural. Então, essas são essas palavrinhas que vão acompanhar os substantivos, tá? A preposição, o que ela é? Olha lá, preposições são palavras invariáveis, ou seja, não muda se é masculino, se é feminino, tá? Eu poderia lá na frase colocar assim, ó, o professor ofereceu ajuda a ele, ok? Esse a, ele tá muito no sentido de para. O professor ofereceu ajuda para ela ou para ele. Conseguem perceber a diferença? De preposição para artigo. Lá no artigo, se eu fosse colocar a frase masculina, eu teria que mudar. O aluno estudou muito. Então, quando eu falo de artigo, ele é variável, muda de gênero, muda de número. Preposição não. Por isso que a gente fala aqui, ó, que preposições são palavras invariáveis. Não interessa se é masculino, se é feminino. Se tivesse no plural, o professor ofereceu ajuda a elas, continuaria o a ali invariável, tá? Para estabelecer ligação entre dois termos, entre o ajuda e o ela. Ele faz uma ligação. Deu para entender mais ou menos aí a diferença de artigo e preposição? Tá? A gente precisa ter isso bem claro para poder passar a entender o que é a crase. Então, vamos lá. Ó. Mas então, o que seria a crase? Vamos ler aqui e prestar atenção. Ela é a fusão de dois sons do A, em que um deles é obrigatoriamente o som da preposição a, o outro som pode ser o do artigo a. Então, calma aí. O que vai acontecer aqui, ó? Percebem aqui no cantinho que a gente tem a mais a igual ao a com o acentinho grave ali. Então, o que isso significa? Que nós estamos juntando, né? Crase é uma união.
entre um a, que é uma preposição, e um a, que é um artigo. Ele se junta, vira uma palavra só. Eu vou usar o acento grave para poder indicar essa junção. Então, assim, parece complicado, mas, gente, é bem simples, tá? Então, olha só. Crase é o nome do fenômeno em que há, na maioria das vezes, junção de artigo e preposição. O acento que marca tal fenômeno é denominado acento grave. Então, esse acento que vocês podem observar lá no A, o nome desse acento é grave, tá? O nome desse fenômeno, dessa junção, é crase, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar alguns exemplos que, com exemplos, a gente consegue fazer ficar sempre tudo mais claro. Olha lá. O professor ofereceu ajuda à aluna. E aí vocês podem observar que nós temos esse A com acento grave. E que isso significa? Se eu tenho o A com acento grave, eu tenho a junção de dois As ali. O primeiro, preposição, e o segundo, artigo. Tá? Então, estão os dois ali dentro. Bom, vamos pensar assim, ó. Se a preposição a, algumas vezes a gente pode substituir pela preposição para, observem como ficaria a frase, ó. O professor ofereceu ajuda para a aluna. Daria certo também, não daria? Bom, uma outra forma que a gente pode fazer é substituir aluna por aluno. Presta atenção lá, ó. O professor ofereceu ajuda ao aluno. Nós vamos ter um a, que vai ser preposição, e nós vamos ter esse o, que é artigo. Quando a gente coloca no masculino, vocês percebem que nós temos ao. No feminino, não daria para ser a, né? Dois as na mesma palavra. Por isso que é a junção e coloco o acento para indicar que ali nós temos preposição e artigo juntos. Tá? Bom, vamos lá. Vamos entender. A gente vai ver aqui duas regrinhas bem simples quando a gente fala de crase. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Porque assim, se a gente tem preposição, a primeira é a preposição, a segunda é o artigo feminino, então não faz sentido colocar crase antes de palavra masculina, tá? Caso você fique em dúvida sobre quando utilizar o acento grave, substitua a palavra feminina por uma masculina. Se o a virar ao, ele receberá o acento grave. Então veja um exemplo. Nós temos assim, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Será que nesse a gente coloca crase, coloca o acento grave para virar uma crase ou não? Aqui tá com a crase, né? Tá com acento. Será que tá correto? Se eu tô na dúvida, eu vou substituir confraternização por uma palavra masculina. Então, olha lá. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro, por exemplo. Tá? As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Olha aí, virou ao. Então, quer dizer que lá em cima está correto, porque a gente tem preposição mais artigo juntos. E aí nós vamos ver uma outra regra muito importante. Lembre-se de utilizar crase em expressões que indiquem hora. Tá? Olha lá, olha a crase lá na primeira frase. Às 3 horas começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às 17 horas. Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Então, essa é uma regrinha que a gente sempre deve lembrar, tá bom? Eu uso crase lá com as palavras femininas, quando eu posso substituir por ao. Eu uso crase aqui com as horas, tá bom? Sempre que a gente estiver fazendo referência a isso, devemos usar crase. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, pode me procurar que eu vou tirar com todo prazer.
tá? E aí a gente vai continuar esse assunto lá na próxima aula de sexta-feira, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau!